Salve, Segui Brabos! Bem-vindo à sua inesgotável fonte de sabedoria de filmes e coisas em gerais. Vinícius aqui. Vou mostrar para vocês o que eu entendi aí sobre o filme Backrooms, que foi feito se passa em 1990. Nesse vídeo aí você vai ver também a análise de um nóia sábio, entendeu? Roda a vinheta aí. Antes da vinheta eu vou falar para vocês o que vai rolar nesse vídeo aí, o que ele tem na semelhança com o filme Obsessão. Vou falar, vou explicar também o final, vou explicar o que são as backrooms, vou explicar também o que são as life forms, que é esses bichos aí esquisitos aí aparecendo para você. Vou explicar bastante coisa aí que você não percebeu, semelhanças com alguns filmes aí que eu vi. Então bora pro vídeo aí, roda a vinheta, é nóis! Então galera, bora começar a análise aí de um nóia sábio. Mano, esse Backrooms aí, ele se passa em 1990, uma empresa chamada Assim, que elas tava fazendo uns experimentos com ressonância magnética e elas criaram uns portais, mano. Tipo, quando eu tomei LSD uma vez lá, quando eu tinha 25 anos lá, eu fiquei atravessando as coisas, brisando, fiquei atravessando lá as catracas lá, parecendo que eu fui pra outra dimensão, assim, ó, igual o Clark, que é o personagem principal aí. Ele ficava ultrapassando as dimensões, mano. Que esses backrooms são tipo dimensões que você atravessa, mano. Quando você tem algum trauma, você tá tentando passar por esse trauma, mas você fica ali dentro desse trauma, mano. Você não quer prosseguir, você fica remoendo esse trauma. Então, backrooms é tipo isso daí, tá ligado? Então, voltando a Assim, que é tipo uma empresa lá, ela fez lá o bagulho da ressonância magnética, sem querer ela criou esses portais, mano, essas dimensões para essas pessoas que tem, mano, esses traumas aí, tá ligado? Então, tipo, é assim que ela criou, mano. Ela tava fazendo uns experimentos lá com ressonância magnética, sem querer ela criou, tá ligado? O diretor, mano, Kenny Parsons, ele só tem 20 anos, tá ligado? Ele teve a ideia desse filme aí, mano. Tipo, que ele viu lá no Fortran, lá uma foto lá com um fundo amarelo lá, umas discussões lá, e aí ele criou, mano. Ele é um YouTube, tá ligado? Apenas 20 anos, tá mais milionário que você aí, eu aí, com mais de 30 anos aí. Não tem um puto no bolso, o maluco já tá milionário com esse filme aí, mano. Feito de um fórum, hein? Então vamos lá. Mano, depois desse filme aí, que eu vou falar tudo certinho aí, a análise de um nóia sábio, pra explicar pra vocês, vou fazer também a sinopse do nosso amigão da vizinhança. Ele mesmo, Spider-Man. Depois eu vou fazer o próximo vídeo, hein? Então, mas voltando ao Backrooms, galera. Então, esse é um trauma aí do Clark, tá ligado? Tipo, começa o filme tipo uma found footage lá, tipo, que parece Bruxa de Blair, tá ligado? Não sei se vocês é dos anos 90 igual eu, vocês vão lembrar. Que é tipo alguém filmando na câmera. E quem que tá filmando na câmera é esse cara que trabalha na Async, tá ligado? Começa o filme aí você é igual eu, você vai falar, nossa, não tá entendendo porra nenhuma, tá ligado? Mas é tipo ele filmando lá dentro da Backroom, tentando se comunicar através de uns rádios lá, querendo sair, ele não consegue, tá ligado? Será que ele tem um trauma também, igual os dois personagens principais, que é o Clark e a Meredith? E o filme também não fala, mas ele tá lá dentro. Mas aí, continuando lá, e passa lá esse Clark aí lá reclamando da vida, ele culpando todo mundo pelo fracasso dele, menos ele, tá ligado? Ele é um cara que, tipo, ele é um vendedor de imóveis, tem uma loja de imóveis falida lá, tomou o pé da bunda da mulher, alcoólatra. Ele tem essa loja de imóveis que se passa a backroom dele, porque assim que ela fez, criou através desses experimentos aí, ela criou essas dimensões
fazendo esses ao redor do mundo. No final do filme, o Phil fala isso lá, que é o cientista lá, acho que é esse o nome dele, ele conversando com a Mary. Mas enfim, aí, mano, tipo, tem lá essa brisa aí muito louca, tá ligado? Esses lugares, esses backrooms, que é os traumas das pessoas, quando elas estão remoendo esse trauma, tá ligado? Ela consegue acessar e ultrapassar essa porta, tá ligado? Igual quando você tá no LSD ou na brisa, você fica passando lá a brisa lá e você nem consegue explicar. O Clark, ele até fala, mano, é como você tentar explicar um cachorro pra uma pessoa que nunca viu um cachorro, entendeu? Ela vai explicar de um jeito totalmente esquisito. E é isso que uma Backroom fala, né? Voltando à Backroom, é isso que a Backroom faz, tá ligado? Ela cria os monstros lá, a Backroom, de acordo com as suas memórias, tá ligado? E às vezes você não tem uma memória formada certinho. Tantas vezes que você vai pensando nessa memória, cada vez ela vai ficando mais deteriorada. Então essas salas aí começam a criar umas coisas estranhas, umas cadeiras esquisitas, uns lugares tudo esquisito, tipo, até monstros, mano, esquisitos, dependendo do seu trauma. E o trauma do Clark, tá ligado? É a esposa dele tá dando um pé na bunda dele e ele sendo um empresário falido, tá ligado? Então por isso que abre a Backroom nessa loja de imóveis dele, entendeu? Por isso que abre lá, por causa que ele fica mais tempo lá, né? Sozinho, remoendo esse trauma. Por que ela me deixou? Por que o meu negócio não tá certo? Então ele criou. Então ele aí fora da Backroom, fora que tem muitas discussões falando que talvez esse mundo se passa dentro de uma Backroom que a N5 está estudando, que é a empresa que fez esses portais, né? Por acidente, fazendo uns experimentos com os aparelhos de ressonância magnética, eles abriu, né? Parece que esse mundo do filme se passa dentro o Backroom se passa no mundo inteiro, na verdade, porque você percebe isso, o céu estranho, quando vai relembrar os momentos da Mary, do Clark, o céu tá estranho, as coisas estão tudo estranho, tá ligado? Então parece que é Vou ver aqui também a minha bateria tá acabando, mas continuando sobre as backrooms, né? Então é o trauma, tá ligado? Então aí o terceiro ponto, né? Tem a Mary lá, que é a psiquiatra do Clark, ela também tem um trauma, tá ligado? Que tipo, ela tinha uma pedra lá, mano, que foi da casa dela que demoliu, que antes a mãe dela deixava ela presa, que também tem muitas discussões falando que a mãe dela também participou de uma backroom, tá, entendeu? Por isso que ela tem esse trauma, ela deixava a filha dela, que é a Mary, presa numa sala quando ela era criança, para ela não sair pro mundo real, porque ela tinha medo que ia ter os monstros que estavam no backroom na versão dela quando ela foi. Então ela deixava a filha dela, que é a Mary, a psiquiatra do Clark, presa dentro de uma sala, tá ligado? Então ela criou, então por um trauma da mãe, ela fez ter um trauma na filha, entendeu? Então ela tem esse trauma, e quando a casa dela foi demolida, ela continua com essa pedra. Então depois de um tempo, o Clark lá some lá, ela vai atrás, consegue ultrapassar, né, também essa dimensão, e consegue achar uma backroom. Lá ela encontra lá também os monstros dela, ela vai lá, ela consegue chegar numa hora que o Clark lá tá tentando entender, né, o que tá se passando lá. Ele começa a explicar, e aí sempre falando assim que o erro são das pessoas, né, e não dele. Aí ela começa a explicar lá pra ele, aí tem o quarto tópico aí, as life forms, tá ligado? Vou explicar também. Então, galera, as life forms são tipo esses monstros aí que tipo é parte das memórias das pessoas que fazem as backrooms através dos seus traumas e memórias, tá ligado? Então essas life forms são tipo a esposa do Clark aí, que deixou ele, tá ligado? É esse cara aí também, que eu não sei quem é. E eles não sentem dor, não sentem nada, a não ser o pirata lá que sente, tá ligado? Porque ele não é uma life form, que é o pirata, é uma parte do trauma do Clark, tá ligado?
E aí, mano, tem essas life forms que são esses monstros esquisitos aí que eu tô mostrando pra vocês, tá ligado? Aí tem essa parte aí, a Mary fala pra ele, mano, você tem que enfrentar seus monstros, seus traumas, tá ligado? A culpa não é dos outros, a culpa é sua. Aí ele pega e fala, nossa, mano, verdade, pode parar que a culpa é minha mesmo. Aí ele vai lá, a hora que ele consegue entender que a culpa é dele, aí o pirata chega e morde ele, mano, tá ligado? Então, tipo, enquanto ele tava lá, como se fala, ele tava acomodado, tava tudo bem. Aí, quando que ele viu que ele tinha que lutar contra esse trauma, o trauma da Backroom foi lá e comeu ele, entendeu? Então, sobre a quinta coisa aí que vocês não entenderam também enquanto vocês assistiram esse filme, eu vou falar agora. Quinta coisa, mano, é que esse filme aí também parece Silent Hill 2. Esse piratão aí, que é o trauma do Clark, ele parece o Pirâmide Red, mano. Ligado? Quem assistiu Silent Hill aí também manja dessa fita. É o trauma também lá que tem o protagonista lá, ele tá vivendo dentro desse trauma aí, que tem a neblina que ele não consegue ver direito porque é uma memória dele, tá ligado? Que ele não entende. Tem esse filme aí também tem essa brisa. E aí o sexto, o que tem de semelhança com obsessão, tá ligado? É que os dois são dois otários, tá ligado? O Bear lá é um otário lá, Jack, que não consegue ter a atitude de chegar na mina e falar, então ele prefere fazer uma macumba. E se vocês não sabem, vai ter aí, ó, na obsessão aparece o olho mágico e uma outra fita também que eu esqueci, quer dizer que vai ter continuação da obsessão, fiquem ligados. Também vai ter continuação também dos Backrooms também, o diretor falou, tá? Vai ser uma série de filmes explicando melhor as Backrooms. Tem uns Backrooms que são tipo piscinas também, tá ligado? Então é isso, galera. Se inscreve aí, mano. Tentei explicar análise aí de um noia sábio. Essa foi a brisa aí sobre esses Backrooms. Comente aí o que você achou, se você já tinha entendido mais ou menos. Ah, e também no final, galera, da Mary, você viu? Você não entende, né? Ela transformou também numa life form entre o mundo real e o mundo das Backrooms. O mundo da Backrooms, ele é amarelo, tá mostrando aí nessa imagem, ó, tá metade da amarela, metade branca, que é o mundo real, então ela tá no meio. Só que aí a Backroom deixou ela trancada lá, ela criou uma life form da Mary, então por isso que termina o filme esquisito aí. Então essa daí é uma das explicações aí que eu consegui entender. Se você curtiu aí a brisa aí, se inscreve aí. O próximo análise vai ser do Amigão da Vizinhança aí. Eu tô falando que eu vou falar muito mal, hein, que nem vai se comparar com o Tobey Maguire, né? Esqueça. É isso, se inscreve aí, comenta, é nóis.